Olá, pessoal. Vamos começar mais um bloco de aula de História. Hoje nós vamos estar trabalhando com o tema Império Romano do Brasil, Segundo Reinado, 1840 a 1889. Então, observe que eu fiz menção aqui Império do Brasil. E eu coloquei aqui 3 imagens, né, que caracterizam muito bem a marca do Segundo Reinado. Período em que D. Pedro II, ou melhor, o Pedro II, nascido em solo brasileiro, portanto, o primeiro rei, né, do Brasil, com descendência portuguesa. Na primeira parte do Império Romano, nós discutimos a questão política interna. Nessa segunda parte, nós vamos estar discutindo sociedade e economia. Portanto, a gente vai aqui sinalizar os aspectos mais relevantes dessa fase. Esse recorte tem o objetivo de melhorar o entendimento do meu aluno, né? Pegando o tema e dividindo em 3 partes para ficar melhor para compreender, tá bom? Então, vamos lá. A aula de hoje vai para os alunos do segundo ano e do terceiro ano do ensino médio. E eu, professora Valdeci, né, professora de História da escola, fazendo essas aulas em casa, né, para atender, né, a demanda desse momento que nós estamos vivendo, um momento atípico, né, e que está sendo registrado nos anais da história, o momento em que o mundo parou, né, praticamente, todos isolados, e a escola também parou, mas parou parcialmente, né? Nós estamos em casa exercendo o nosso papel, e você aí, na sua casa, também cumprindo a sua jornada de trabalho, né? Para garantir a nossa carga horária, exigida pela Secretaria da Educação, tá bom? Então, vamos lá. Pegue seu material e acompanhe, né, essa aula. O conteúdo de hoje, como eu havia dito, vai para os alunos do segundo ano, então eu estou no capítulo 6, na parte 2, né? E depois a gente vai trabalhar o capítulo 7. Vai também para o terceiro ano, na parte de História 2, aula 11. Então, o segundo reinado, né, nesse recorte de 1840 a 1889, com o aspecto, ou seja, o foco da nossa aula hoje é economia e sociedade, para melhor entendimento de vocês. Parte 2, porque nós já fizemos parte 1. Certo? Então, vamos lá. Quais são as habilidades, né, que nós precisamos desenvolver para entender esse tema? Então, assim, serão trabalhadas na aula de hoje as formas de organização social. Observe que eu estou insistindo, né, porque nós não saímos do assunto. Movimentos sociais, pensamento político e a ação do Estado. Ok? Bom, então nós vamos começar aqui falando de um primeiro aspecto que tanto se aplica aos movimentos sociais, como a questão política e também a questão econômica. Observe que nós temos um tripé aqui para discutir esses temas. Revolta do Quebra-Quilos de 1874. Professora, do que se trata isso, né? Eu nunca ouvi falar em revolta do Quebra-Quilos. Então, essa revolta, ela teve a intenção de que é uma reação, né? Uma reação às determinações legais do governo nesse período. Tudo começa quando o governo pretende modificar o sistema de pesos e medidas no Brasil. Isso em 1874. Isso faz parte de um bloco
de mudanças, né? Que tem cunho político, que tem cunho econômico e também tem cunho social, porque é uma reação aqui de uma categoria. Que categoria é essa? A categoria dos comerciantes. Então, nós temos aqui uma imagem interessante, né? Tipo que uma revolta quebra, por isso quebra quilos, eles estão revoltados porque o governo baixou uma lei e deu um intervalo de tempo para que esses comerciantes se adequassem a essa lei. Então, era apenas 10 anos, né, o tempo de modificação, de adesão e de correção desse sistema de medida no Brasil. Alinhamento, né? Uniformizar esse sistema, porque era assim muito solto. Você vai lá na quitanda, você vai no armazém, naquela época a gente falava armazém, não falava supermercado, né? Não tinha shopping, não tinha essas instituições com cunho mais grandioso, né? Você ia lá no armazém do seu José e ia comprar 1 quilo de farinha. Seu José usava uma balança de ferro, né, de bandeja de ferro, e usava esses pesos aqui. Aqui eu tenho meio quilo, aqui eu tenho 1 quilo e aqui eu tenho 2 quilos. Aí seu José colocava lá na balança e ele imaginava, bom, já deu. Não tinha um sistema preciso, digital, numérico, para garantir que nenhuma das partes tivesse prejuízo, nem o consumidor, nem o dono do estabelecimento. Então, tudo era na base dessas medidas mais, eu não diria atrasada, porque a história ela é filha do seu tempo, né? Então, assim, cada momento histórico nós temos uma especificidade. Então, nós temos um sistema de cada coisa em cada momento para cada sujeito. Mas esse sistema de medida aqui já deu. Então, está na hora de inovar. E essa lei ela é baseada, né, nas mudanças que estavam acontecendo na Europa nesse período. Foi inspirada na França, né? A França, ela, não sei se vocês recordam, mas Napoleão foi, depois da Revolução Francesa, foi ele que instituiu o sistema de pesos e medidas na Europa. E o mundo inteiro passou a usar esse sistema. E o Brasil não poderia ficar de fora. Olha a história mundial interferindo diretamente na história do Brasil, né? Então, assim, a história ela é dinâmica, né? E ela vai derramando nos espaços em todas as áreas. Então, nós temos aqui o sistema métrico, né, que deveria ser substituído. Então, essa lei ela determinava que todo o sistema de pesos e medidas do Brasil fosse unificado. Bom, seguindo, nós temos aqui, como eu disse para vocês, 10 anos, 10 anos para você se adequar a essa lei. Caso você descumpra a lei, olha só, você vai ser considerado um infrator, né? E você poderá ter uma pena, ter prisão de até um mês e uma multa de 100 mil réis. Então, isso vai chocar a população brasileira, que já estava vivendo um momento bem complicado, de tantas perdas e de tantas revoltas, né? Falando isso, claro, do período regencial. Bom, aqui nós temos uma outra questão econômica. Agora nós temos um produto de peso, o produto que está no ranking, né, número 1, né, do comércio brasileiro, no caso das exportações. Então, o café. O café, ele tanto atendia o comércio interno, mas, sobretudo, o comércio externo. E quais eram os países que consumiam? Quer dizer, quais os países, vírgula. Vamos falar aí agora, né? Continente americano, a América e a Europa. Então, nós temos aqui o mundo inteiro praticamente consumindo o nosso café, né? Então, esse café é importante, ele tem alto valor. É bom que se destaque aqui que hoje café você acha em qualquer lugar. Você chega na casa mais simples hoje, a primeira coisa que a pessoa vai lhe oferecer é um copo de café, uma xícara de café, né? Faz parte da etiqueta dos ricos e dos pobres.
mas houve um período que café não era para pobre, café era coisa de rico, né? Então, por que o café cresceu no Brasil? O solo, né? Terra roxa, clima favorável, o local de maior contingência do café foi o Sudeste, continua sendo, né? Desenvolvimento dos transportes, claro, para escoar essa mercadoria, o governo precisou investir nos transportes, né? E, claro, vou falar aqui das estradas de ferro e dos portos, que era para escoar essa mercadoria. Houve também um sistema de um desenvolvimento no sistema de comunicação, claro. Nós temos um produto, esse produto precisa sair e a movimentação dessa mercadoria ela precisa ser feita mediante um sistema de comunicação. Então, nós já tínhamos aí o telégrafo, o telefone, claro que não tinha como é que eu diria, logística que nós temos hoje, né, tecnológica, mas fazia a mesma função. E, claro, por que não dizer, com o crescimento do café, transporte, comunicação, vamos ter um impacto muito grande nas cidades. Então, nós vamos ter também um crescimento urbano, né? E nesse crescimento urbano vai surgir alguns serviços que são extremamente importantes. O comércio vai crescer, o sistema bancário, né? Que é o sistema de financiamento, toda a movimentação da moeda. E, com certeza, o processo de industrialização do Brasil começa a se desenvolver a partir desse período. Bom, o Rio de Janeiro e São Paulo, na verdade, eram os espaços de maior produtividade, né, nesse período, principalmente o Vale do Paraíba. A economia do Brasil vai melhorar, sim, porque o movimento que o café vai trazer vai estimular a produção de outros produtos. Nós vamos ter aqui a mão de obra, né? Claro, que continua sendo a escravidão. É bom que a gente destaque aqui que a escravidão ainda não foi extinta no nosso Brasil. A base da mão de obra do café nas fazendas, principalmente em São Paulo, ainda é a escravidão. Surge aí os grandes proprietários rurais, com certeza, eles são os proprietários das terras e são os escravistas também, que têm o maior número de escravos, né? E que vão ser assim, o motor, né, para o crescimento econômico nesse período. Nasce aí uma nova classe social, né? Nós tínhamos aí os senhores de engenho, depois nós fomos para os mineradores, agora nós vamos para o Sudeste falar de uma nova classe, que são os barões do café, né? Então, eles vão receber títulos de nobreza do imperador, enfim, será uma classe abastada, uma classe influente, uma classe que vai estar no cenário presente, no cenário político, né? Inferindo os seus interesses, participando, né, diretamente da política brasileira nesse período. Os cafeicultores tinham influência política, como eu acabei de dizer, e, claro, o café sustentava a economia do Brasil nesse período. Muitas cidades e grandes latifúndios surgem a partir dessa fase, né? Então, o Brasil ele muda o cenário, né? Não só no campo, mas, sobretudo, na cidade. Então, nós temos aqui o mapa, né, que mostra o avanço do café, como vocês podem ver aqui, ó, o café do Rio de Janeiro e em São Paulo. Então, você vai ver aqui o período, né, de desenvolvimento do café. Essas setas aqui mostram, na verdade, a expansão, né, da produção do café no Brasil. Enfim, o café passa a ser o produto de grande importância, de grande relevância na economia brasileira. E aqueles que são proprietários do café também aparecem no cenário como sujeitos ativos, sujeito da política, o sujeito dos negócios, a classe que está na linha de frente das decisões do Brasil nesse período. Bom, o Brasil também não exportava somente café, ou seja, eu falo do café como um produto primário, né, o primeiro, mas a gente tinha outros produtos, outras fontes que geravam riqueza no Brasil. Por exemplo, a produção para o mercado interno, né,
Em Minas Gerais, nós tínhamos o gado, cavalo, porco, tecido, alimentos, farinha, de mandioca, de milho, tocinho, carne salgada, que era carne seca, carne de charque, né? Tínhamos os produtos vendidos no interior de Minas Gerais, no Rio de Janeiro, né? E a charque, um destaque aqui para a charque no Rio Grande do Sul, usado para alimentar os escravizados. A Casa da Fazenda, né? Produtora de charque no Rio Grande do Sul. Enfim, outros produtos subsidiários, né? Que vão fortalecer, agregar valores à economia brasileira nesse período. Modernização do Império. Ferrovia e indústria. Então, nós temos aqui, né? Eu fiz aqui um organogramazinho para ficar bem compreensível. Então, eu tenho aqui, além do café, contribuíram também para o progresso do Brasil. Quem? Vamos falar da tarifa Alves Branco, de 1844. Professora, o que significou essa tarifa? Essa tarifa ela foi extremamente importante porque ela foi idealizada, discutida por um industrial, melhor dizendo, desculpe aí, um industrial, e ele claro, em parceria com o governo, e tinha uma visão assim de industrializar o país, né? Sair dessa linha de país agrário. Essa lei ela serviu, na verdade, para corrigir, né, a correção daqueles tratados de 1810 que a Inglaterra fez com Portugal, que dava direito no caso, a Inglaterra como nação amiga, né, a pagar até 15%, né, de imposto para a entrada de mercadoria aqui. Então, essa lei ela vai ser alterada. A partir de agora, ela pode pagar 15%, tipo, vamos imaginar que a Inglaterra traga para o comércio, para ser comercializado aqui no Brasil, chapéu. Mas no Brasil também tem uma fábrica de chapéu. Então, ela vai ter que pagar 60% de mercado, do valor da tarifa para entrar aqui, para não atrapalhar a produção interna. Ou seja, era um vetor. Com certeza ela não ia pagar 60%. Então, esse produto não entrava e estimulava o crescimento do produto interno, né? Caso o produto dela fosse uma novidade, aí sim, ela pagaria 15% para a entrada de mercadoria aqui. Ou seja, na alfândega, né? Bom, a outra questão foi, que a gente vai chamar de modernização e de inovação, foi a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850. Essa lei foi pensada também pela Inglaterra, né? A tarifa Alves Branco ela foi corrigida, né? Vamos imaginar assim, entre os economistas da época, eles percebem o prejuízo que o Brasil estava tendo no comércio. Então, faz uma correção nessa lei. Aí a Inglaterra faz o quê? Em 1850, ela quer trazer a mercadoria dela para vender, ela quer ampliar o comércio dela aqui na América, mas há uma barreira, e a barreira, na verdade, é o escravo. Então, ela precisa de um mercado consumidor. Então, qual é a posição da Inglaterra? Decreta, né, uma lei chamada Bill Aberdeen, né, que fazia uma ameaça, na verdade, ao Brasil, caso o Brasil não cumprisse essas determinações, até de, tipo, confiscar os navios carregados de escravo, né? Aí o governo entra em negociação com a Inglaterra, né, já que altera a antiga lei dos tratados de 1810, e acaba aqui dizendo, bom, eu não posso acabar com a escravidão, porque o café precisa da mão de obra. Né? O que o imperador vai dizer? Eu não posso bater de frente com os cafeicultores porque eles me apoiam politicamente. Também não posso romper minha diplomacia com a Inglaterra. Então, vamos negociar. A gente vai suspender
né, proibir a vinda de escravos para o Brasil. Mas a escravidão interprovincial ela vai continuar. Quem tem escravo continua tendo escravo, só não pode adquirir mais novos escravos vindo da África, certo? Bom, aí o capital que era usado para comprar escravos, né, e os lucros do café foram investidos em ferrovias. Quer dizer, seria o que foi feito aí uma reordenação de lucro. Não se compra mais escravo, então pronto. Esse dinheiro que se comprava escravo, vamos aplicar no sistema de transporte, porque a gente precisa de uma rede de transporte forte para que essa mercadoria ela seja repassada, né, para os consumidores, internamente e externamente falando, né? Então, os transportes aqui é algo prioritário. Em 1854, foi inaugurada a primeira ferrovia do Brasil e ligava a Baía de Guanabara a Petrópolis, onde a família real descansava. Ou seja, a gente está fazendo aqui uma linha de tempo, né, dessa evolução e dessa ampliação do sistema de transporte no Brasil nesse período. Em 1858, nós vamos ter aí uma estrada de ferro que vai receber o nome do próprio Dom Pedro II, o rei brasileiro, para transportar café do Vale do Paraíba ao Rio. Então, é necessário o investimento nas ferrovias. Bom, e aí a gente tem mais ferrovias. Nós temos em Pernambuco, em 1855, que é a estrada de ferro de Recife a São Francisco. Em São Paulo, em 68, nós temos Santos Jundiaí, com capitais ingleses. Observe que a Inglaterra está muito interessada, né, em preparar a infraestrutura brasileira para receber, claro, a mercadoria dela. Paulista, Mogiana e Sorocaba, né? O transporte se tornou mais barato, claro. Aí a gente vai falar da lei da oferta e da procura. Se tem uma oferta muito grande de transporte, com certeza esse serviço ele vai ficar um custo menor, né, para os usuários. Aumentaram os lucros dos barões do café. É a classe que está articulando todas essas reformas, né? Todas essas novidades. Portanto, isso vai voltar, vai despejar, com certeza, nas mãos da classe proprietária de terra. Bom, falando de café, falando de outros produtos, falando dessas mudanças no sistema tributário, né, da entrada da mercadoria aqui no território brasileiro, quebrando um pouco aquela aliança formalizada e caduca, né, com a Inglaterra. A Inglaterra agora ela não vai ter mais esse privilégio. Se o produto que ela vai trazer tem no Brasil, então para você, Inglaterra, vai pagar 60%. Não posso pagar, então pronto, vamos consumir o produto nacional. Essa era uma estratégia de estimular o consumo interno. Então, a gente tem aqui algumas indústrias que vão começar a chegar aqui no Brasil. Vai inovar o serviço, né? Vai ofertar serviços e, com certeza, melhorando a qualidade de vida da população urbana. Então, as cidades, os centros urbanos começam a crescer e a se desenvolver nesse período. Então, a industrialização. Nós temos aqui, primeiras indústrias de tecido, chapéu e cerveja. É bom que se destaque que tecido, chapéu e cerveja eram mercadorias que vinham da Inglaterra. Agora já está produzindo aqui no Brasil. Ninguém mais vai comprar chapéu inglês, muito menos os tecidos ingleses. Claro que ainda tem aquela clientela que gosta de consumir coisas estrangeiras. Companhias de iluminação a gás. Vamos ter aqueles... Saiu do FIFO, do querosene, certo? Vamos agora para aquele que você usa um bujãozinho embaixo, né? Uma lâmpada, não é ainda a elétrica, mas já há um salto, já melhorou a qualidade da iluminação. Companhias de seguro e navegação a vapor. Vapor foi o sistema, né, de transporte marítimo
principalmente internamente aqui, ligando o Rio São Francisco, ligando a parte marítima, o vapor, uma navegação gigantesca, né, que parecia mais um supermercado. Parava, tinha as paradas onde vendia todos os produtos. Então, era um supermercado em movimento, né? Nós temos também empresas de mineração, empresas de transporte urbano, bancos, que vai fortalecer a movimentação financeira. Essas empresas de transporte urbano, então já não você vai ter agora transportes, claro, à luz da Europa. O que é moda, né, na Europa nesse período? Então, Rio de Janeiro e São Paulo, você vai ver o cenário urbano totalmente modificado, adaptando a realidade europeia. Outra coisa interessante é destacar quem foi o mentor, né, dessas obras que muito estimulou o crescimento industrial no Brasil. Um grande empresário que não teve receio nenhum de apostar no crescimento industrial nesse período, investindo até capital do seu próprio bolso, ou seja, os seus próprios recursos. Então, nós temos aqui uma frase muito interessante dele, que eu destaquei aqui, que diz o seguinte: o melhor programa econômico do governo é não atrapalhar aqueles que produzem, investem, poupam, empregam, trabalham e consomem. Então, ele entra na defesa dos produtores, né? E entra também na defesa daqueles que economizam, que fazem investimento e que também consomem, os consumidores. Porque essa era a ideia. A ideologia dele era implantar ideias que estimulassem o crescimento interno, que valorizasse o pequeno produtor, o pequeno comerciante, o MEI, né? E que se todo mundo abraçasse essa ideia, o Brasil certamente seria um país industrializado, não um país tipicamente agrário, como foi durante muitos anos. Então, aqui eu tenho aqui o nome dele, Irineu Evangelista de Souza, né? Empresário gaúcho, chegou a deixar um livro, né, com o título Mauá, o desafio inovador numa sociedade arcaica. Nossa, é um título bem instigante, né? Porque, assim, Mauá, o desafio inovador numa sociedade arcaica. Então, ele enfrentou muitas críticas, ele enfrentou barreiras, porque nós tínhamos aqui uma cultura voltada para o campo, para a agricultura. Nós tivemos, no período republicano, muitos presidentes, vamos dizer assim, 98% dos presidentes do Brasil, todos eram escravistas, eram barões de café. Então, toda a política deles era voltada para o estímulo, para o crescimento do café. Eles não tinham uma visão ampla, né, macro, para o crescimento econômico, industrial que estava acontecendo no mundo nesse período. Portanto, ele sofreu muitas barreiras, muitas críticas, teve suas lojas queimadas, saqueadas, e, enfim, ele acabou tendo que desistir dessa ideia, mas deixou o seu legado. Bom, nesse período também nós vamos ter, em 1850, a chamada Lei de Terras, né? Então, a partir desse momento, aquela ideia da chamada das terras devolutas, né? Elas agora, para você adquiri-las, você teria que comprá-las. Nada de você se apropriar de uma terra porque é do governo, porque é do Estado, e aí você entra, cerca e ficou um período lá, pronto, é minha terra. A partir de 1850, no Brasil, quem teve terra, teve. Quem não teve, vai ficar sem terra. Vai ter que trabalhar e comprar seu pedacinho de terra, né? Então, nós temos aqui ex-escravos e os imigrantes, né? Foram os primeiros sem terra do Brasil. Porque essas terras, nesse período,
eles não tinham a posse da terra ainda. Os escravos ainda não eram libertos, né? 1850 é a Lei Eusébio de Queiroz, né? Então, a escravidão no Brasil, ela continua sendo legal. Então, assim, depois de 1850, as terras passaram a estar concentradas nas mãos dos grandes latifundiários, e isso a gente tem, isso vai se perpetuando até a atualidade. Então, desde as Sesmarias até hoje, nós temos uma herança terrível de concentração de terra nas mãos dos latifundiários. Então, eu tenho aqui, essa lei, ela decretava, ou melhor, ela estabelecia que o governo não poderia mais doar terras, como eu disse, somente vendê-las. Leilões públicos, né? Era a forma melhor de se fazer isso, e que os proprietários deveriam registrá-las em cartório. Pronto. Essa terra é minha. Sim, cadê o documento? Cadê o registro do seu bem? Tem que ter um registro em cartório. Então, a partir desse momento, se você não tem um registro em cartório, então, meu amor, você não tem terra, você é um sem terra. E eu coloquei aqui essa charge, que eu achei ela muito interessante, e ela se aplica muito bem a crítica àqueles que não tiveram acesso à terra. Então, eu tenho aqui uma mãe, né? Tem um jovem aqui do lado, né? E ele diz assim: mãe, o nenê está comendo terra. Qual a resposta da mãe? Deixe ele, pois a terra não é nossa mesmo. Então, assim, eu não tenho terra, então deixa essa criança comer terra, porque a terra não me pertence, coma quantas terras você quiser. Isso significa dizer que havia uma desapropriação muito grande, né? As pessoas não tinham um lugar específico para viver porque não tinha terra. E a terra no nosso país, né, e ao longo da história, sempre foi um bem muito precioso. Sistema de imigração nos cafezais. Então, vamos começar falando aqui da imigração, superação da crise do escravismo, né? Ou seja, a imigração, a vinda de trabalhadores para o Brasil nesse período, ela vai superar, né, a crise do escravismo. E a crise do escravismo já começa em 1850, quando suspende o comércio internacional. Então, essas leis elas vão paulatinamente sendo aplicadas, até chega um momento que o escravo, a mercadoria escravo, né, porque era um bem, era uma propriedade do seu dono, vai ficar escassa. Então, que tal substituir, né, pela mão de obra imigrante, aproveitando um cenário de instabilidade na Europa que eles estavam vivendo. E aqui o Brasil trazia assim, muita vontade, as pessoas sonhavam muito em vir para o Brasil achando que chegando aqui ia se dar bem, ia conseguir muita terra, ia se enriquecer. Uma coisa que eu elenquei aqui, que é extremamente interessante, é que nesse período, essa ideia aí, ela está fundamentada em ideologias, né? O mito do embranquecimento, ou melhor, é uma ideia. A maior parte, a maioria da população brasileira nesse período, ela é formada por escravos, certo? Escravos, vive com escravos, né? Não se tem notícia de que um escravo casou com o filho de um branco, né? Só Chica da Silva, que deu sorte, né? Ela conseguiu, pagou um preço muito grande, mas ela tinha um marido que não era de cor, né? Então, assim, a ideia dos intelectuais, dos antropólogos dessa época, era instituir aqui no Brasil um discurso, legitimar um discurso que estava sendo discutido no mundo, que é a ideia de eugenismo, né? O darwinismo social e o determinismo geográfico da época, que prega a superioridade de uma raça em detrimento à outra. Então, assim, a estimativa é que, trazendo os imigrantes para o Brasil nesse período, aproximadamente uma década,
íamos ter uma população parda, uma população mais embranquecida, uma população mais miscigenada, e não uma população, na sua grande maioria, formada por negros, né? Então, essa é uma ideologia, né, utilizada nesse período e que era aplicada em diversas áreas, inclusive foi aplicada, né, para justificar o imperialismo, né, nesse período. A necessidade da mão de obra no Sudeste, porque se tem uma escassez de mão de obra escrava, então nós vamos precisar substituir por imigrantes. Ocupação e defesa da região Sul, claro. A crise econômica e social em países europeus. Como eu disse, foi uma fuga, né, que eles acabaram saindo de um número muito grande, de uma instabilidade, né, política e econômica que a Europa estava vivendo. Então, o Brasil foi a porta de acesso para um suposto enriquecimento. Bom, aqui nós temos duas modalidades, né, de trabalho que foi aplicado nesse período. Então, eu tenho aqui o sistema de parceria e o colonato. No sistema de parceria, nós temos... foi o primeiro sistema que foi introduzido no Brasil, já isso em 1847, que era baseado no chamado trabalho familiar camponês. O colono dividia lucros e prejuízos. Ficava com a metade do produzido, claro, uma parte era dada para o dono da terra. Colonos se dividiam, ou seja, se endividavam, melhor dizendo. Um imigrante, ele vem para o Brasil, então ele vai fazer um pacto com o dono da terra e ele vai, como é que diz? O dono da terra vai financiar, na verdade, essa viagem dele, né? Então, ele não tem como pagar, né, a sua vinda. Então, o dono da fazenda paga tudo e anota lá na cadernetinha. Ó, você me deve isso aqui. Não sei quando você vai pagar, mas você me deve isso aqui. Então, todos os custos, todas as despesas, né, de transporte da Europa para cá ficava registrado. E eles iam pagando na medida que eles fossem produzindo. Então, mas isso tinha juros elevados, que era uma forma que os grandes produtores, os grandes latifundiários, né, barões de café, tinham de prender o trabalhador na sua terra. Então, era uma escravidão disfarçada, na verdade, né? Porque eles ficavam altamente endividados. E dentro da fazenda, eles iam pagar o aluguel dos espaços, né? E ali dentro também tinha o que nós vamos chamar de uma espécie de um armazém que eles consumiam, anotavam lá na caderneta, no final do mês, vamos fazer aqui o orçamento da nossa conta, ver quanto você me deve. Eles sempre saíam devedores, sempre ficavam devedores e acabavam ficando presos à terra. Então, para a quebra do prejuízo, era permitido que eles tivessem uma pequena roça, né, onde eles iam plantar o seu produto de subsistência. Bom, já o colonato tem uma outra característica, né? Isso foi por volta de 1870, né? O sistema de parceria fracassou, né? Então foi automaticamente substituído pelo colonato. Então o colonato era uma relação trabalhista em que, na verdade, o sujeito agora, o contratante, não é mais o dono da terra, certo? O governo agora é que vai comprar essa briga aí. O governo vai financiar parte dessa despesa aí, né? Então, trabalho familiar camponês, o camponês recebia 2 salários, fixo, anual e por produtividade. O governo paulista pagava as passagens, era garantido um pedaço de roça para a subsistência ou comércio. Ou seja, o colonato estimulava mais, né, eles a permanecerem e estimulavam essa ideia da produtividade, estimula a pessoa a trabalhar mais, porque quanto maior o esforço do trabalho, maior a rentabilidade. Então, por isso que o sistema de colonato foi
mais, vamos dizer assim, mais positivo do que o sistema de parceria. Então, eu encerro a minha aula agora, agradecendo a vocês, né? E dizendo, assistam a aula, façam os devidos comentários, né? E muito em breve já vou estar, na semana que vem, a gente já vai fazer a última parte do segundo reinado. Então, assim, encerro a minha aula e me coloco à disposição, né, de vocês. Nós vamos ter um momento de interação e também das atividades. Qualquer coisa que precisar, entre em contato com a professora, que eu estou aqui para fazer o atendimento, ok?